Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. E hoje continuamos aqui o nosso Clube do Livro, que é praticamente o único quadro ainda que sobrou aqui do podcast, né? Em que eu e o Quinha falamos mensalmente sobre algum livro. E agora a gente está iniciando praticamente esse segundo ano temático, falando sobre Roma. Falamos no ano passado sobre Grécia, agora vamos falar sobre Roma, iniciando com o clássico Meditações do Marco Aurélio, que eu acho que foi um bom começo, né? E o que tu achou? Foi bom, lembrando que já é o nosso terceiro ano, né, cara? Passou muito rápido. Sim. A gente começou em 22 com 22, o Retrato de Dorian Gray, né? Isso mesmo. A gente leu ali alguns clássicos da literatura. 2023 foi só Grécia, a gente finalizou com a história da Guerra do Peloponeso e agora começamos com esse livro aqui, ó, Meditações do Marco Aurélio, que o Vitor me deu de presente de Natal. Isso aí. Com a grande introdução de quem? Mostra aí. Do Leandro Espiritual. Ah, boa. Não tem foto dele não, né? Li. E aí, achou boa? É boa, cara, é boa. É boa. É boa, eu até te falei, no dia que você me deu, eu falei que na época da faculdade teve uma época lá que a gente estava estudando a história dos Estados Unidos e tinha um livro dele, que era a História dos Estados Unidos, eu acho. E, tipo assim, era bem, bem básico, né? Mas foi legal, foi bom livro. Boa, isso aí. Então, dando um aviso já, né, para o livro do mês que vem, a gente vai ler o Evangelho de Lucas, né? Como muitos aqui já sabem, o cristianismo ele ocorreu quando já estava rolando o Império Romano e teve a dominação de Israel por conta de Roma, né? O Império Romano dominou Israel, Jerusalém, toda aquela área ali. Então a gente vai ler também esse Evangelho de Lucas, tá bom? Então já pode ir se preparando. É um livro aí que é bem curtinho também, igual Meditações. E já vamos partir aqui para avaliar de fato o Meditações. Eu queria primeiro saber a tua impressão geral assim do livro. Tipo, o que tu achou no geral assim? Cara, primeiro que, tipo assim, não é um livro, né, sabe? Pra quem não leu, não é tipo um livro que tem uma história ou que nem a gente já leu no ano passado alguma peça de teatro, né, da Grécia, coisa do tipo. Não é uma história, não segue, não tem tipo algo rolando, alguma história rolando ali, né? Isso. É só realmente, me parece, tipo assim, a impressão que eu tive é que isso aí o Marco Aurélio ele escreveu durante a vida dele, não durante a vida, mas durante, sei lá, um bom tempo, e foram coisas que ele foi ali refletindo, né, foi meditando, e ele foi chegando em algumas conclusões e foi colocando isso, sabe? Foi escrevendo isso e para passar para outras pessoas, para algum futuro imperador, para o filho dele, enfim. Sim. Alguma coisa assim do tipo. Então, não é um livro convencional, é só realmente ali lições, né? É uma coleção de ditados, né? De máximas, assim. Né? Uhum. E alguns quem for pegar para ler, né? Tipo assim, é dividido em 12 livros. 12, né? 12 capítulos. Eles chamam de livros, né? Mas hoje em dia seriam 12 capítulos. São 12 capítulos, e dentro desses capítulos tem tipo, dentro desses 12 livros como tá no livro, né? Tem alguns que ele está dividido em capítulos. E às vezes esses capítulos têm, sei lá, uma página, 2 páginas, e alguns são, sei lá, 2 linhas, né? Isso. São coisas bem diretas. Então é bem diferente, também não segue nenhuma linha de raciocínio, assim, uma linha meio que lógica mesmo, até por isso eu acho que né? tenha sido algo que ele tem escrito, tipo, de uma vez, sabe? Não quero dizer que é desorganizado, porque eu não acredito que era para ser um livro, então, mas não segue essa organização de tema que nem você falou. Sim. Por exemplo, ele pode estar falando ali uma linha sobre a justiça e a outra sobre você não ser hedonista, né? Hedonista, não é? A pessoa que só pensa em prazer, né? Mesmo. Então, e depois ele vai e volta no outro livro, depois de 2 livros ele volta a falar sobre hedonismo. Sim. Então, essas coisas vão e voltam o tempo todo Mas, tipo assim, você vai pegando, dá pra entender tudo de boa. Sim. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que eu já resenhei aqui, que é esse aqui, quem tá olhando o vídeo, né? É o livro Caminho, do São José Maria Escrivá. E ele é parecido, porque é uma coleção de frases também. Só que ele tem os capítulos temáticos. Tipo, um capítulo fala sobre coragem, outro capítulo fala sobre, sei lá, prudência. Cada capítulo falando de um assunto.
E, pô, eu fiquei triste porque, assim, eu não sei qual é a história do livro, né? Mas talvez ele quisesse, no final das contas, depois ajustar tudo por tema, né? Talvez Uhum. no final da vida dele, pode ter morrido antes. E tem partes até que tá meio cortado, né? Que falam que a parte que, tipo, tem até hoje quer dizer, algumas partes se perderam, né? A Sim. maioria sobrou até hoje, mas algumas partes se perderam, então pode ser que realmente tenha lá em Roma, na época, existiu esse livro organizado, né, por temas. Pode ter sido. E, cara, eu fiquei triste porque, assim, já se passaram. Não chega a ser 2000 anos, né? Mas deve ter sido uns 1800 anos, talvez, né? Porque ele foi imperador em 160, se eu não me engano. Então uns 1800 anos passaram É. e ninguém reorganizou o livro por temas. Sacanagem, né? Podia ter alguém, tipo, É. reorganizado. Cada tema, um capítulo. Acho que ia ficar Acho que muito é mais legal. interessante. Isso aí, seria interessante ter isso aí também, o original, né, entre aspas, que é como tá Pode aí. ser também. Seria interessante. E você, tu já tinha lido, né? Quais foram suas Eu não impressões? tinha lido, eu não Ah, tinha não? lido. Não, eu nem sabia o que que era. Eu sabia que, tipo, o Meditações é um livro que ficou muito famoso de novo recentemente. Porque estoicismo meio que virou modinha, né? E para quem tá ouvindo e não sabe, o estoicismo é a escola filosófica do Marco Aurélio e de outros romanos ali da época. Ficou muito na moda, tá sendo tido como tipo, uma grande filosofia prática, assim, né? Então Uhum. esse livro tá, tipo, bombando, tá sendo lá fora até um dos mais vendidos, acho que aqui no Brasil também. E eu até fiquei curioso, acho que até por isso mesmo que eu quis começar com ele. E cara, eu gostei. Novamente, esse negócio de não ser organizado por temas me incomodou um pouco, mas de qualquer forma deu pra pegar muita coisa boa ali. Muita coisa eu grifei, porque esse livro eu não tem físico, né? Eu fiquei lendo o PDF. Cara, muita coisa eu grifei, assim, e quando eu tiver o físico eu vou passar o grifo pro físico, né? E eu vi, cara, muita coisa ali, não tudo, mas muita coisa que se encaixa junto com o cristianismo. Não tudo, algumas coisas mais sutis, Uhum. eu acho que não conseguem ser equilibradas, digamos assim. Porque ele Uhum. é meio tipo. Quando eu puder falar, você me avisa aí. Tá. Não, depois eu falo sobre as semelhanças e diferenças, mas fala aí, fala aí. Eu tenho um comentário sobre isso, porque, tipo assim, eu nunca li a Bíblia, né? Tipo, de verdade, já fui na missa, já ouvi ali um pouco, né? Algumas passagens e tudo mais. Só que eu não sei se muda, tipo assim, a cada livro da Bíblia se muda, sei lá, tipo, a abordagem. Não Cada sei. livro tem um estilo literário diferente. Então, eu imagino que, tipo assim, que na Bíblia tem algo desse tipo, É. Tem um livro sabe? da Bíblia chamado Provérbios, que são várias frasezinhas curtas com lições de vida. Cara, Uhum. é muito igual ao Meditações do Marco Aurélio. Parece muito. É. E além de ser igual, tipo assim, a abordagem que eu imaginei que era igual, tipo, a ideia que passa pra mim também é muito igual, né? É muito parecido, né? Assim também como, tipo assim, várias coisas que a gente leu, já não vou saber especificamente qual que a gente leu da Grécia, mas, por exemplo, isso de a gente, os tópicos que a gente separou, né? De não se meter na vida dos outros, a gente leu sobre isso na Grécia, Sim. ser um bom cidadão e contribuir para o bem comum. Sócrates fala sobre isso lá na Apologia. Aham. Então, e na verdade também o Marco Aurélio cita, né? Vários gregos, cita o É. Sócrates também. Ele cita o Heráclito, ele cita aquele que vivia no barril, que eu esqueci o nome dele. Enfim, um lá também. Ele cita muita gente, né? Ele cita até o Epicteto, que é um outro autor estoico, que veio antes dele. Tem Que, muito nome, né, que ele é. cita, muito, muito. Inclusive, cara, o Epicteto é um autor aí que futuramente eu quero ler, de repente, num dos livros que eu escolher, talvez eu bote as cartas de Epicteto. Porque os escritos dele eram cartas, né? Aí ele foi tudo compilado. Pode ser uma boa Uhum. também. Beleza. É. E, cara, uma coisa assim, antes da gente entrar nos tópicos, porque a gente estava conversando, né, pessoal? Como não tem os temas certinho, eu fui separando uns temas que eu via se repetindo, o Kim adicionou alguns também, e a gente fez uma listinha para ir abordando cada um. Mas assim, por exemplo,
cara, tem a coisa do bem comum, do você aceitar certos sofrimentos, o de você até meio que dar outra face, digamos assim, sabe? Não se Uhum. incomodar se a pessoa tá falando mal de você. Sim. Muita coisa que tem igual ao cristianismo. Porém, tem muita coisa, não muita coisa, mas algumas coisas diferentes. Por exemplo, em alguns momentos, me parece que ele mostra o suicídio como uma possibilidade. Ele não fala de cara, assim, mas ele parece que ele dá a entender. Eu lembro que em duas situações ele falava, tipo, se a tua vida é de sofrimento, você tem que aceitar e tudo mais, ou terminar ela de uma forma digna, sabe? Eu Uhum. interpretei que é como se ele estivesse falando para cometer suicídio, mas não É, sei também. eu acho que pode ser porque nessas sociedades aí mais que viviam muito, sociedades muito militares, né? Tipo os vikings, os japoneses lá, né? Sim. Na... O meu irmão, se ele ouvir, ele vai pegar referência na famosa era dos samurais. Eles tinham muito essa parada, tipo, de morrer em batalha, né? E tudo mais, que isso era morrer com a honra. Uhum. Então. E na verdade, na Guerra do Peloponeso, a gente também viu isso, né? Sim. Eles, Sim. tipo assim, pra eles irem pra guerra e morrer na guerra era uma É coisa, uma tipo, coisa. gratificante. Sim, sim. Até na Ilíada, cara, quando mostravam o Aquiles matando alguém, ficava falando, esse guerreiro aqui que o Aquiles matou, ele é natural da cidade tal, e aí ele morreu com o golpe do Aquiles, e o pai dele morreu de tal jeito na guerra, o avô dele morreu de tal jeito na guerra. Tipo, como Uhum. se fosse uma parada honrada, né? É. Então, tipo assim, eu não percebi isso que você falou, mas, cara, te falar uma coisa, eu li, né, o livro, mas eu não li, assim, eu não tô na vibe, tipo assim, eu passei esse mês, assim, meio ansioso, sabe? Aham. Aí tem uma parte, assim, meio que te desconcentra. Então, Aham. tipo assim, algumas partes eu consegui pegar bem, e outras talvez essa tenha sido uma parte que eu tava meio Meio off. aéreo, é. Mas, E isso mas. aconteceu comigo quando eu vi Evangelion, a mesma coisa. Sim. Mas isso aí é porque você não gostou muito do livro ou motivos assim, Não, pessoais? não tem nada a ver, não. Ah, tá. Não, até por causa de motivos pessoais também, que a gente estava falando antes, né? Eu Uhum. acabei não tendo tanto tempo para ler. E, cara, esse é um livro de frases, é um livro para tu ler devagar, né? Meditar sobre cada frase, não é para tu Aham. ler de sopetão. Então, eu acho que, assim, o ideal, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente Voltar, né? pegar, ficar, tipo, ler, sei lá, 5 frases no dia e Uhum. medita. E vai continuando e depois faz um outro review, digamos assim, entendeu? Sim, sim. A gente pode fazer, né? Futuramente É, aí, se tiver alguma coisa aí, pra gente, tipo, se tiver espaço pra gente fazer aqui de novo, né? A gente faz. pode ser. Sem problema. Porque realmente, cara, cada frase ali você pode refletir um dia inteiro sobre ela, né? Uhum. Sim. Então, é o tipo de coisa que daria pra fazer. E último comentário antes da gente entrar, tipo, nos tópicos mesmo que a gente vai falar, é que não sei se você via muito Chaves, né? Mas eu Ah, via muito, muito. E tem um episódio que o Seu Madruga, né, direto ele apanhava da Dona Florinda sem ser o culpado, né? Era o aham, Chaves que era o culpado. E aí tem uma cena que o Seu Barriga vê isso, e o Seu Madruga, tipo assim, nunca revida, né, a Dona Florinda. E Seu Barriga fala, tipo assim, o Seu Barriga meio que admira o Seu Madruga e fala que o Seu Madruga aguenta as pancadas de vida com muito estoicismo. E eu nunca esqueci disso. E o Seu Caraca, Madruga fica sem maneiro. entender nada, né? O Seu Aham, Madruga fica, que? Aí ele meio que explica, tipo assim, que ele aguenta, tipo, as injustiças da vida tipo, tá de boa. aham, Acontece, né? aham. E o Marco Aurélio fala isso direto, né? Sim. O estoicismo parece que tem uma certa supressão dos sentimentos, né? Eu acho que nisso ele difere um pouco do cristianismo, que não tem necessariamente essa mesma supressão, né? Já é Sim. uma coisa mais calorosa, talvez, o Eu acho, cristianismo. acho até que o cara possa falar uma besteira muito grande pra alguém que é muito intelectual, mas que o estoicismo ele pode, se a pessoa não souber agir bem, ser confundida com niilismo, É, eu também acho que sim. né? Eu acho que, se for parar pra pensar, o niilismo é tipo um estoicismo cult, né?
Tipo, ó, o Uhum. estoicismo é do pessoal que é de direita e o niilismo é de quem é de esquerda. É isso aí. É porque, tipo assim, meio que me parece que o niilismo é tipo assim, vai lá, faz o que você quiser, sei lá, usa coisas ilícitas, Aham, traz sua esposa e seu marido, né? Porque no fim você vai morrer e não vai ter nada. aham. Já o estoicismo parece que é tipo assim, não, mesmo não tendo nada, faça as coisas boas porque o Certas, né? importante é você fazer o bem. Sim, é. Pois é. Pô, de repente eu vou pesquisar aí essa comparação pra ver se já fizeram. Boa. Achei que ia falar uma besteira muito grande, mas parece que. Não, É, eu também, pode ser que eu esteja sendo burrão também, né? pode ser, pode Pode ser ser. dois imbecis falando merda aqui. Mas essa é a intenção, né? Não é ser uma análise Sim, literária, pessoas comuns lendo. Se alguém souber, né? Se tiver alguém muito É, intelectual que souber, coloca nos comentários aqui, explica pra gente se difere muito e por que que não tem como confundir as duas coisas, né? isso aí. Boa. E aí, vamos pros temas? Vamos lá, pode puxar. Deixa eu começar com um aqui que eu não anotei. Aham. E se a gente começar por outro, eu posso esquecer. Tá, fala aí. Cara, tem uma parte que, tipo assim, me chamou muita atenção, que é uma parte que ele fala sobre trabalho e como as pessoas ficam enrolando para trabalhar, né? Todo mundo é preguiçoso e, pelo visto, as pessoas são assim desde Roma, desde o século II, né? Desde Sim. o século II. E ele falou, tipo assim, cara, esse é um dos livros também que você consegue sentir muito mal, né? Você vai lendo e consegue sentir muito mal, e eu me senti muito mal nessa parte, inclusive. Porque ele fala, por exemplo, tipo, a formiga tem a colônia dela, cada formiga tem sua função no formigueiro, elas trabalham o dia inteiro, a vida toda, e ninguém reclama. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem, né? Aham. Nada disso. E eles trabalham, tipo assim, o que falta pra você que é ele fala, é um animal da natureza racional, acho que ele fala isso, né? Aham. Você que é da natureza racional, por que você age dessa forma, fica procrastinando, fica enrolando, né? Sim. E coisa desse tipo. Se esses animais que a gente vê de forma muito inferior fazem, tipo assim, cumprem o papel deles na sociedade deles, né? Sim. Cara, eu acho que esse livro, ele é um. Pode ser uma grande influência, digamos assim, paterna para as pessoas. Porque, tipo, muita gente não tem um pai para falar esse tipo de coisa, né? Porque E é o Marco Aurélio não natural. teve pai. Não teve pai? Não, ele foi criado pela mãe e pelo avô, só que acho que o avô dele morreu rápido também. Ah, sim. É curioso. Porque, assim, geralmente, né, a mãe passa um pouco mais a mão na cabeça e, coitadinho e tal. E o pai já meio que fala, não, vai lá fazer e tal. Então, eu acho que pode. Tipo, esse livro poderia motivar muitos homens, sabe? A quererem fazer alguma coisa aí da vida. E em vários outros momentos, né? Ele não fala só de trabalho, ele fala, tipo. Cara, tem uma hora que ele fala. É, Pô, cara, os animais foram feitos pra ficar lá fazendo as coisas dos animais, as plantas lá. E você que é diferente de todos e tem a alma racional, você tá fazendo o mesmo que os animais. É tipo ele segue essa lógica, né? Ele não fala Uhum. exatamente isso. Ele tipo, pô, por que que você não tá fazendo o que é da tua natureza, né? Sim. Caraca, tipo, E pega, eu tipo, acho que pega isso entra forte isso, né? muito. Cara, no Desinformação eles falam muito sobre essa parte de vocação, né? Que é do, Aham, do Olavo também, né? E eu acho que é sobre isso que ele tá falando também, porque, cara, a gente tem todas as ferramentas pra tentar alcançar a parada que a gente realmente ama, né? Pra trabalhar, porque você trabalhar sei lá, uma pessoa que trabalha com uma coisa que não gosta, um trabalho. Não é comum que eu tô falando, tipo assim, trabalho comum, mas é um trabalho, tipo assim, que a pessoa tá ali porque as situações colocaram ela ali, né, da vida. aham, Isso seria o trabalho comum. Mas enfim, eu tava falando que tem esse programa, o Desinformação, que eu e o Vitor a gente ouve, e eles falam muito sobre trabalhar, né? Sobre trabalho, vocação, e trabalhar com a sua vocação. Então, para mim, o Marco Aurélio ele tenta chegar nisso, de certa forma, porque a gente sendo um animal racional e tendo todas as ferramentas para trabalhar com o que ama, né? Viver do que ama, não, muitas vezes a gente se encontra num emprego comum, um trabalho comum que a gente odeia, e a gente fica nisso aí, tipo, a vida toda, a gente desperdiça a nossa vida toda, todas essas qualidades e habilidades, né? E acaba vivendo como um animal, porque o que eu acabei de falar que a formiga é até a função dela na sociedade, mas a formiga ela vive naquilo, tipo assim, ela meio que já tá afadada a fazer sim, aquilo ali, aquele trabalho, né? E a sim, gente não, a gente tem a habilidade, a possibilidade de sair disso, né? Meio de furar a bolha. Então acho que ele fala também um pouco sobre isso. sim. E também tem o caso complicado dos dias de hoje que
a gente vive num sistema tão complicado que o teu dinheiro de um ano para outro perde muito valor. E mesmo tu trabalhando num emprego assim que supostamente poderia dar muito dinheiro, acaba não valendo a pena, porque você perde dinheiro, enfim. Entrando nessa coisa de inflação e tudo mais, que nas outras gerações, quer dizer, em alguns momentos teve, mas em outras gerações não teve também, né? Tipo assim, também não tô falando que eu tô vivendo do que eu gosto, eu tô muito longe disso, na verdade. Eu também, né? Mas tipo assim, sei que claro que é difícil pra caraca, né? Mas a gente tem essa possibilidade, isso que eu quero falar. Sim, com certeza. Mas pode puxar aí o próximo tópico. Beleza. Um tópico que ele fala muito é não se meter na vida dos outros. Então, em vários momentos ele fala, né, que você vê os erros das outras pessoas. Primeiro que a natureza delas é assim e você não tem que ficar questionando. E segundo que olha para você mesmo e você vai ver que você tem vários desses defeitos aí que você está criticando neles, ou até piores. Então meio que se toca, né? Para de palhaçada, digamos assim. Sim, sim. E tem uma parte também que é meio sobre isso, que é sobre as pessoas se metendo na sua vida. Sim. Que ele fala, até parece uma parte lá dos Amigos dos Aduladores, do Plutarco. Uhum. Que ele fala, tipo assim, tem um montão de pessoas ruins que vão falar sobre a sua vida, né? E tipo, cara, dane-se o que é uma pessoa, né, ruim tá falando, tá dando de pitaco. E aí, mas ele também fala sobre as pessoas que, sei lá, tipo, boas que vão te dar conselhos, aí você deve ouvir, né? Sim. E ele até fala, não fica arranjando briga, não fica questionando também se te encherem um saco, tipo, se você tiver a oportunidade, fala com a pessoa, mas também não fica, tipo, perdendo noites de sono por causa disso, né? Sim. Então acho que isso aí já começa a mostrar o estoicismo, que é uma coisa meio uma frieza diante do mundo, né? Digamos assim, tipo um distanciamento do mundo, né? Tipo das coisas mundanas, digamos assim. Eu também vi dessa forma aí, tipo, até por isso é meio conservador, né, que nem você falou, meio de direita, né? É meio frio, assim, digamos assim. Uhum. O segundo que ele fala aqui, ser um bom cidadão. Quer dizer, isso aqui, pessoal, foi do jeito que eu anotei. Ele não fala expressamente desse jeito, né? Eu tô sintetizando as ideias. Para resumir, ser um bom cidadão e contribuir para o bem comum. Aqui, em vários momentos, ele fala, né, que o mais importante é o bem comum, é o bem da sociedade, que se você ajudar a sociedade, você ajuda o indivíduo, né, e tudo mais. Sim. E que também, tipo assim, se você faz mal pro seu estado, você faz mal para si mesmo. Sim. O que faz sentido mesmo, né? Tipo assim, se a gente for na coisa mais básica, que você jogar lixo no chão, que é o que a gente vê, você vê essas enchentes aí, né? Só que eu tenho certeza que lá ele, como imperador romano, que deve ter sido um imperador muito esclarecido, diferentemente dos líderes que a gente vê, né? Principalmente aqui no Brasil, hoje em dia, é um outro contexto. Sim. Né? Cara, a democracia do jeito atual é muito complicada, né? Não tô falando aqui, né, pessoal, que, sei lá, tem que acabar a democracia. Não, mas assim, a democracia atual virou uma oligarquia péssima, né? Uma oligarquia péssima. E você vê o político só querendo tirar tudo. E claro, assim, nesse caso, né, o que a gente pode fazer, né? A gente vai cuidar do bem comum no nosso limite de influência, né? Pelo menos é assim que eu vejo como dá para aplicar hoje em dia, né? Tipo, o bem da tua família, dos teus amigos próximos, né? Ao invés de pensar tanto, sei lá, o bem do Brasil. Acho que isso até vira uma coisa... Hoje em dia é uma coisa meio ideológica, assim, sabe? Eu vou me sacrificar pelo Brasil. Isso aí, sei lá. Não ponho muita fé nesse tipo de coisa, né? Impossível. E, tipo assim, a gente viu na Guerra do Peloponeso, e eu tô citando direto a Grécia porque, cara, pra mim é ali... Conexão direta, né? Conexão direta. Tipo, a gente vê ali que o pensamento é bem parecido. E história, tipo assim, historicamente, ainda vou tentar escolher um livro pra gente ver meio como é que foi esse caminho, né? A transição. Essa transição de Grécia pra Roma. Mas a gente via lá na Guerra do Peloponeso que os caras tinham honra de ser atenienses, né, espartanos, ou das outras cidades até menos importantes, e como eles queriam lutar pela cidade.
E que hoje em dia já não é mais assim, né? Acho que, tipo, desde a Segunda Guerra Mundial isso alguns países acabou, têm, né? mas acho que, tipo assim, mesmo que alguns países tenham, não é a mesma coisa. É verdade. Verdade. Podemos ir pro outro aqui, então? Podemos. O terceiro que talvez seja a síntese, né, do estoicismo, que é aceitar as dificuldades da vida e entender que, entre aspas, tanto faz. Ele cita várias vezes, né? Ah, pô, você vai ter todas as riquezas e no final das contas meio que vai acabar tudo, ou então você não vai ter nada e você vai ficar querendo ter riquezas e no final também vai acabar tudo. E assim, ele não prega um desespero, tipo, já que não vai acabar de qualquer jeito, dane-se, tipo um niilismo. Ele prega, já que vai acabar tudo e você tem coisas que você não tem, cara, faça o que é da natureza do homem, tipo, ser bom e tudo mais, né? Uhum. Então é uma... Apesar de ser algo meio... pode parecer desesperançoso, talvez, para alguns, ele dá uma mensagem tipo, cara, faz o que você pode, né? Sim. Não é algo que, tipo, que você sente triste de ler, né? Não é Algo triste, dá, né? dá vontade de você realmente ser melhor, né? Isso. Quando você lê. E essa parte meio que confunde um pouco o niilismo, né? Mas cara, o que ele fala praticamente é tipo assim, cara, seja uma pessoa boa e ponto final, sabe? Não importa o que aconteça. Sim. Só faz a coisa certa e até meio que, tipo assim, se você fizer a coisa certa, ele até fala sobre os deuses, né, e tudo mais, que as coisas boas vão acontecer também, né? Sim. Você fazendo as coisas boas. E que os deuses também estão observando. Ele fala muito também, né? Ele Até cita achei muitos deuses, surpreendente. né? Achei meio surpreendente. Ele cita muitos deuses e às vezes, pelo menos na tradução que eu tenho, às vezes ele usa o termo Deus mesmo, D maiúsculo. Sim. Então parece que eles já tinham uma visão, apesar de ser pagãos ainda, de que, tipo, beleza, tem vários deuses, mas acima de tudo tem ou Zeus, ou um deus acima até de Zeus, né? Uma coisa assim superior, né? Queria entender o que é que esse Deus com D maiúsculo significa também, que eu fiquei meio curioso. Tem um livro chamado Cidade de Deus, do Santo Agostinho, que é na queda do Império Romano, né? Já bem no finalzinho. E ele fica contrariando alguns argumentos de um filósofo pagão, que era o Varrão. E, para você ver, já nessa época ele já falava, esse Varrão, né, que é um filósofo pagão, ele falava que tinha vários deuses, mas na verdade todos eram facetas diferentes de Zeus, que era o deus supremo de fato. Então, né, seria digamos assim, o paganismo mesmo já estava indo na direção do monoteísmo, né? Uhum. Já estava meio que assim, né? Saquei. E agora deixa eu puxar aquele outro tópico que eu te mandei, quando você me mandou, porque acho que dá pra linkar um pouco. Porque ainda nessa questão aí, tipo, do desapego, né, da dificuldade da vida e tudo mais, ele fala também, de novo, né, que nem o Vitor sintetizando, meio que ninguém, não importa o seu grau de relevância na sociedade, não importa se você é muito importante, se você é um líder, se você é um imperador, você não tem que tentar viver para tentar ficar marcado na história, né? Ele fala algo mais ou menos assim. E, cara, eu meio que vou discordar dele um pouco, não é 100%, mas eu discordei dele um pouco nessa parte porque, sim, tipo assim, eu acho que quem fica forçando para ser importante realmente não vai conseguir, né? Sim. Tem que ser algo natural. Mas, ao mesmo tempo, ele cita vários caras que foram muito importantes, tipo Sócrates, né? Sim. Ele mesmo se tornou alguém que a gente tá falando em 2024. Sim. Então, tipo assim, eu acho que realmente você não tem que tentar basear suas atitudes, né? Seus pensamentos e tal, em como você vai ser lembrado. Mas sim que é importante, sim, você ser lembrado pelas suas atitudes, né? De uma forma orgânica, né? Eu tenho a impressão que se a pessoa tentar buscar o sucesso, propriamente dito, ela já foge um pouco do que traz o sucesso a ela. Vamos supor, o sucesso se o cara for um grande escritor, se o cara for um grande filósofo. Acho que se o cara estiver pensando no sucesso, ele já vai ter se desviado da parada, que é fazer a arte dele ou buscar a verdade, né? Então, acaba... É meio irônico, né? O cara que busca o sucesso acaba, muitas vezes, talvez não conseguindo porque buscou justamente sucesso, né?
Mas isso aí é tipo aquela pessoa que, sei lá, isso tinha muito na escola, o cara que quer ser maneirão e tá forçadão. Aham, E ele acaba, tipo, todo mundo fica meio... Pô, esse cara é meio chato, né? aham, É aham. tipo isso, é você não ser você mesmo, né? É. Tem um colega nosso aí, que a gente conhece pessoalmente, que ele sempre, como eu posso falar? Que ele quer sempre ser popular e dar opinião sobre tudo e falar de tudo, e todo mundo fica, pô, que cara chato, pelo amor de Deus. Não sei se você sabe Aham. de quem eu tô falando. Não Agora eu já sei escreve quem aqui no é. Meet, se for escrever, escreve no Zap, senão vai subir a notificação aqui, vai todo mundo saber quem é. Beleza. É, É. e eu lembrei até de uma frase de um psiquiatra. Agora ele era austríaco, que é o Viktor Frankl, que ele até ficou no campo de concentração na Segunda Guerra e tal. Ele fala assim: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Ou seja, ele falando que buscar o sucesso pelo sucesso, né, sem você ter nada a oferecer verdadeiramente, não vai gerar sucesso, né? Uhum. Sim. Mas esse aí é o meu tópico. É você escrever como o ego de querer ser lembrado, né? Vi aqui. É, sim, sim. Beleza. Aí tem outro aqui que é o desvencilhar-se dos prazeres e vontades baixas. Ele fala, né, das pessoas que se apegam ao hedonismo, a comer demais, a se apegar à riqueza. E ele fala, cara, não se apega a esse negócio. E aí ele volta depois, né? Porque no final das contas você vai morrer e não vai sobrar nada e, tudo, e tal. E ele continua os argumentos de sempre, né? Que, cara, Uhum. acho que toda filosofia, sei lá, quase toda ao longo da história pregou isso, né? Sim. E ele também fala, tipo assim, muito em questão assim, meio sexual. Ele escreve sensual, né? Só que eu acho que é o sexual. Só Aham, que, cara, a gente vê, tipo assim, se alguém for falar de prazer, ele vai pensar sempre isso. Sexo, comida, coisa do tipo, né? aham, Que é o mais básico. Mas eu tava me sentindo muito mal, porque, tipo assim, sei lá, você pegar o celular e ver o Instagram, aham, né? Também cara, tipo assim, o prazer ali é que você nem percebe que tá, tipo assim, você tá se rendendo, né? Você sim, tá deixando de fazer uma coisa útil, ou então você acordar e ficar, pô, vou ficar aqui mais 15 minutos aqui fazendo nada na cama, né? Em vez de fazer aham. uma coisa útil e boa, né? Sendo preguiçoso, digamos assim, né? Isso aí. Então, tipo assim, são ali mini coisas que eu tenho certeza que eu também não reparava, né? Muitas vezes. Hoje em dia já consigo reparar um pouco disso. Mas acho que muita gente não repara nessas mini atitudes que, tipo assim, são completamente egoístas, né? E Aham, hedonistas também. sim, sim. Pois é, cara. Acho que a gente, talvez até pela maioria das pessoas na nossa sociedade sempre ter esse pensamento mais sexual e tal, a gente acaba pensando só nisso, né? Mas o que Uhum. são as pequenas coisas que fazem a gente começar a errar, né? Tem uma frase na Bíblia que é: quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Então, tipo, de repente uma pessoa tem problema de gula ou de luxúria, de repente se ela começar a ajustar as pequenas coisas, vai conseguir melhorar nas coisas mais difíceis meio que naturalmente, né? Uhum. Pode Não, ser e também. cara, rede social, o Instagram, tipo assim, é tão sujo que, por exemplo, assim, se eu estiver descendo lá o Reels, né? Assim, se eu tô fazendo agora não, que agora já tá tarde, mas se eu fizer 2 horas da tarde, aparece, sei lá, coisa de futebol, aparece coisa do LoL que eu jogo, aparece coisa assim de anime. Sim, sim. Cara, se eu pegar no celular, tipo assim, na hora de deitar, aparecer 1 hora da manhã, eu não sei porquê, talvez tenha alguma coisa a ver com psicológico, e o Instagram sabe disso, Aham. começa a aparecer, tipo assim, coisa de mulher. Mulher seminua, né? É, sim, Ele deve saber que as pessoas procuram isso à noite, né? é. Cara, é uma parada muito suja, sabe? É, E, tipo assim, eu demorei pra perceber isso, né? Esse padrão que se repetia. sim, Então, tipo assim, o melhor que você pode fazer é perceber isso e tentar se livrar dessas paradas, né? sim, sim. Cara, no YouTube também é assim. No YouTube,
pelo menos no meu, assim, não tem esse tipo de coisa. Acho que é mais TikTok e Instagram que tem esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, os vídeos que aparecem de madrugada são muito mais divertidos. Aí, às vezes, eu fico vendo um vídeo de 40 minutos do cara que tem uma loja que vende card de Pokémon. Cara, pra que É eu tô verdade. vendo isso, cara? É verdade. E, cara, se tu for perceber, nesses vídeos aí, teve uma vez que eu tava vendo, fiquei nessa, eu fiquei, tipo assim, até 3 horas da manhã vendo um vídeo de ukulele. O cara tocando, ensinando a tocar no ukulele, nem o ukulele eu tenho. Uhum. E os comentários eram todos assim, tipo, eu tô aqui 2 horas da manhã vendo um vídeo de ukulele e nem o ukulele eu tenho. Uhum. Ou seja, realmente isso aí deve ser um padrão mesmo, cara. É, doideira, né? É. É porque também, isso aí eles já devem estar ligados. No final do dia, a gente já consumiu toda a energia que tinha, né? A gente tá no modo... Cara, tem um nome, acho que é parasimpático, que a gente responde mais com os instintos, digamos assim. Uhum. As funções orgânicas de sexo, comida, sono. Acho que a gente tem esse lado mais ativado de madrugada, eles se aproveitam disso e tacam um monte de merda pra gente ficar horas ali, né? Doideira, cara, isso aí, né? Pois é. O algoritmo, na moral, vai dominar o mundo. Sim, cara. Pô, na moral, eu luto com essa parada de botar Instagram, tirar, botar, tirar. Aí esses dias últimos agora eu tirei. Tipo, o tempo que eu usava o celular já caiu, assim, metade quase, entendeu? Uhum. É bizarro. Bizarro. Tipo assim, cara, tem coisa assim que realmente tem que cortar pela raiz. Senão já era. Não tem jeito. Já era. Pois é. Aí o... Não, eu vou pular aqui. Tem um que eu vou deixar por último. O penúltimo aqui, que ele fala, de certa forma a gente já falou, que é o, entre aspas, dar a outra face. Que a gente já falou um pouco disso. Que é tipo, ele fala, as pessoas vão te ofender, mas, cara, essa é a natureza delas. Pô, você vai ficar se incomodando com isso, pô, você vai estar vendo injustiça feita contra você. E os deuses, aí ele fala, né, os deuses não permitiriam isso se não fosse para ser assim, né? Então, não tem porque você ficar incomodado diante de uma dificuldade ali. E eu acho que em algum momento ele até fala que, tipo, as melhores mudanças que a gente tem na nossa vida é quando acontece alguma coisa assim, né? Então, realmente ele mostra esse outro lado bom do sofrimento, por assim dizer, né? Esse aí é meio tipo do Seu Madruga, né? Da outra face. Mas cara, pra você ter esse pensamento aí, requer muita maturidade, né? É difícil pra caraca, né? Pra acontecer algo, tipo assim, até porque tem coisas que você... Quem você falou, né? Tipo assim, você vai achar que foi maior injustiça. Teve uma situação aí que eu e você, a gente se identificou um pouco recentemente, não sei se eu posso falar. Vou falar, provavelmente se eu falar agora sobre mim, as pessoas vão entender que também é sobre você. Manda no WhatsApp pra gente ver. Vou escrever aqui. Pra ver se pode falar ou não. Mandei aí. Sim, pode falar? Pode. Não precisa citar nomes de empresas. Sim. Tipo assim, eu e o Vitor, a gente, tipo, meio que foi demitido, né, do nosso trabalho, que a gente estava desempenhando bem. E isso, tipo assim, era meio que um fato, né? Uhum. E, tipo assim, eu fiquei naquela assim, pô, foi sacanagem ou não foi, sabe? Uhum. E eu cheguei na conclusão que, tipo assim, que a pessoa que me demitiu tem o direito de me demitir, tá tudo bem. Apesar de ser um vacilo. Então, tipo assim, meio que talvez tenha sido uma injustiça, mas a gente tem que tentar nem sempre ver as coisas como se fosse uma injustiça, como se fosse uma vítima, né? É só, tipo, uma coisa que realmente acontece e acabou, né? Sim. Pois é, cara, no meu caso eu também achei que foi um pouco injusta a minha demissão, né? Mas de qualquer forma, cara, tem uma determinada porta aí que talvez se abra pra mim, que se eu tivesse empregado, talvez eu não me ligasse tanto de tentar. Né? Isso aí. Eu não vou falar até que isso aconteça, se Deus quiser vai acontecer. Uhum. Pelo menos não falar aqui assim abertamente, né? Mas imagina só, eu consigo o negócio que eu tô querendo, justamente porque eu fui demitido e tive tempo pra me dedicar a isso, entendeu? Imagina só, né? O negócio... Não, cara, sempre eu tenho uma parada de mim mesmo, isso desde sempre, que eu sempre vejo o copo cheio, é meio que natural de mim. E tipo assim também, eu tava nesse trabalho
Aí já pensou, eles me chamam esse ano, tá tudo dando certo, tudo maravilha, eles me chamam esse ano pra ir lá pra sede da empresa, né? Aí vamos dizer que o meu salário aumenta, tô numa cidade top, tô tipo, pô, muito satisfeito. Mas aí eu não ia fazer o intercâmbio que eu vou fazer esse ano. Sim. E, pô, vai, o que me aguarda nisso, Sim. né? De Quais repente oportunidades não uma posso ter? americana? Quem sabe? Pode ser, né? Pode ser. Não, pois é, cara. Tem aquele ditado tradicional que Deus fecha uma porta para abrir outra. E, cara, eu acho que é exatamente isso, entendeu? Eu acho que até vamos supor, até um cara, mesmo que não vá na igreja, mas se ele, sei lá, acreditar em Deus, acho que ele viu um pouco disso. Porque, cara, parece que as coisas têm uma ordem mesmo, entendeu? Pô, da última vez que eu fui demitido, isso aí há 10 anos atrás, cara, foi graças a essa demissão que eu tentei entrar no mestrado e passei no mestrado. Cara, pô, imagina só se eu não tivesse sido demitido. Eu talvez estivesse muito infeliz. Né? São coisas que a gente nunca vai saber, né, cara? Pois é. Coisas que como meros humanos. Pois é. Talvez só quando morrer a gente vai ver o filminho e vai entender, isso aconteceu por causa disso. Né? Sim, Pode ser. E agora o último? O último, que é que existe uma ordem no mundo e que o mundo, apesar de estar em profunda mudança, ele tem ciclos de acordo com a natureza. Isso, digamos esse aí, assim... falei que eu fiquei meio perdido nesse aí que você anotou. É tipo a coroação do que a gente falou. Tipo, os deuses, eles têm uma ordem no mundo. Então as coisas acontecem por um motivo. E as coisas vão e vêm. Tipo, você morre, aí você vira... Ele até fala, né? Vira ou partículas ou renasce, ninguém sabe. E tudo isso de acordo com o que a natureza planejou, né? Ou seja, tem uma providência cuidando de tudo. Então não tem por que você se desesperar se acontece algum problema grande, assim. Entendeu? Pô, é claro, a gente é humano. Sei lá, se alguém importante pra nós morrer, né? É uma coisa grave. Mas, no geral, muitas coisas não são problemas grandes. São coisas da vida, né? Sim. Tipo, realmente, né? acho que isso aí é a cereja do bolo do hedonismo, não, do estoicismo. Né? É a cereja do bolo, acho que sintetiza toda a ideia do que a gente falou aqui, né? Pois é. Acho que fica uma mensagem final, assim, né, do estoicismo em relação a isso. E que difere do niilismo, né, que é bem positivo, né? Pois é, né? Tipo, cara, tem uma ordem nisso aí e faz o que você sabe que é certo, né? Tipo... talvez essa seja a diferença, né? O estoicismo tem isso, as coisas acontecem por um motivo e você vai entender esse motivo depois. E o niilismo as coisas acontecem por motivo nenhum e nada faz sentido. Né? Talvez seja mais assim. Pode ser. Talvez seja isso mesmo. Beleza, então fechamos aqui, né? Fechamos. Achei que foi bom pra caraca. Tipo assim, deu quanto tempo? 40 minutos? Cara, é porque o vídeo ficou dividido em 2. Mas deve ter dado uns 45 por aí. Foi tipo assim, foi menos de 1 hora, mas achei que a gente foi benzão nessa. Nós sintetizamos aí bem, né? Foi. Boa. Então, galera, não se esqueçam, mês que vem Evangelho de Lucas. É um livro bem curtinho também, acho que talvez até menor do que o Meditações. E depois a gente vai ler a Eneida, mas aí no episódio seguinte, a gente passa direitinho isso aí pra vocês. Valeu, pessoal. Abração e até mais. Falou!